Olá, iniciando o Chá das 5 com Dino Veiga aqui pelo Instagram. Esse chá era para acontecer lá no Facebook, mas não por questões técnicas ou por ineficácia não conseguimos entrar lá no Face, então estamos aqui pelo Instagram. Já chegou meu convidado, vamos ver quem mais está chegando. O Instagram vai avisando a galera. Cassiá pediu para entrar, entrando então com Cassiá, meu querido amigo Cassiá. Vamos lá, vamos iniciar. Cassiá, show! Tudo bem, Dino? Olá, olá. Não estou te visualizando ainda, estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Te ouço bem, estou te ouvindo bem e não estou te enxergando. Está alimentando a imagem ali. Diz que não está enxergando. É. Eu estou te ouvindo bem. Sim, a audição está perfeita, também te ouço bem. A imagem que não está, talvez o sinal aí. Vamos ver. Ainda não? Passa. Ainda não. Não. Você me... Estamos vendo aqui. Vai sair e entrar de novo, tá? Beleza. Vem de novo. Vamos lá. Vou chamar de novo. Já está aqui. Vou chamar ele, adicionar. Vamos ver agora. Opa, agora sim! Deu. É divertido, né? Mas, ó, Cassiá, para começar, aquele abraço apertado e virtual esse ano, né? Não podemos nos encontrar, mas parabéns aí pelo teu aniversário, por mais essa data, por esse novo ciclo, por essa forma diferente também de estar comemorando, né? E te agradecer profundamente, assim, cara, muita alegria eu te recebo no Chá das 5, uma coisa muito gostosa. Não imaginas o quão importante está sendo para mim esse momento de receber um amigo que eu poderia falar aqui o teu currículo, contar e tal, mas eu prefiro que tu contes as tuas histórias e que tu venha aí nos alegrar nessa tarde aí. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Dino. Uma boa tarde, obrigado. Estou ficando mais experiente hoje, vamos dizer assim, né? Mais experiente, verdade. Mas um aniversário totalmente diferente, porque nós todos estamos diferentes, né? Essa Todos pandemia aí pegou todo mundo de surpresa, não dá para comemorar. Hoje eu fiz um churrasquinho aqui mais com a esposa e os filhos, e nada mais, não dá para se misturar, como se diz, né? Esperando que essa pandemia termine em seguida, que todo mundo volte às suas atividades, senão nós já estamos com um desemprego muito grande e, consequentemente, se continuar por muito tempo, o desemprego será muito grande mesmo, né? Esse ano, praticamente, nós estamos indo para o caminho final, né? Sabes que é uma coisa interessante, Cassia, eu sempre digo, é comum nós dizermos isso, né? O Brasil começa depois do Carnaval, o ano começa depois do Carnaval e esse ano não começou. Esse ano não começou ainda, porque praticamente não tem nada de normalidade. Quando íamos iniciar o ano, veio toda essa situação bem maluca mesmo. Corte, Júlio. Deu um corte aí? Oi. Não, agora voltou, normal. Voltou. Normal. Não, então, vou repetir. Porque assim, ó, no Brasil nós costumamos dizer, né, que o ano começa depois do Carnaval. E esse ano não começou ainda. Não, mas alguns dizem que começou lá no Carnaval, né? A pandemia. Há uma discussão, isso depois, mas não veio o caso, é que tu foi por uma linha lógica de todos os anos, né? De todos os anos, né, que a gente brinca aí, né? Isso. Olha, passou sim. Carnaval, começa o ano e tal, e o ano não começa, né, na verdade. Não, estamos aí. Mas, Cassiá, olha só, uma coisa bem bacana, assim, que é o seguinte, conta para nós, tu veio lá de São Borja,
conta a tua história de piá lá, quantos quantos irmãos são. Eu já sei que tem um irmão teu que também era do futebol, mas até chegar aí onde despertou o futebol, onde veio, né, esse gosto pela bola, pelo futebol, conta para nós aí um pouco. Bom, eu fui, modéstia à parte, um privilegiado, porque eu sou oriundo do esporte da escola. Tá? São Borja tinha os Jogos da Primavera. Era uma competição extraordinária. Basquete, vôlei, futebol de salão, que hoje é o futsal. Né? E aí no futebol de salão é que surgiu o Cassiano. Mas qual a origem? É que eu tive também mais 2 privilégios. Não só a escola, que tinha esporte competitivo na cidade. Tá? Mas eu morava em frente de uma vila militar, onde só era aberto no nosso lado, nossa casa. E a vila fazia em volta, mas dentro era o campinho de futebol. Tinha uma caixa d'água, 2 cinamomos e o campo. Tá? Então a gente vivia ali. Exato. Então aquilo ali levava, a gente não tinha como não fazer. E aí a gente ia cuidando, os militares deixavam. Nós tínhamos aquela tática né, que hoje não tem mais, porque não tem mais campinho. Quando o filho do coronel lá, do major, do tenente, do capitão, que eram os que ficavam ali na vila militar, eles queriam jogar, e nós íamos, só se vocês tiverem a bola, nós conseguimos aqui. Então eles não jogavam nada, mas tinham a bola. Tá? Então a gente chamava eles para jogar futebol e tinha que colocar. Aí no meio do caminho dava uma ludibriada neles e tirava, botava outro. Então ali nós nos criamos jogando. E mais adiante, 3 quadras, vou contar aqui, 3 quadras da minha casa tinha o Esporte Clube Internacional de São Borja. Então tu vê que eu fui cercado pelo bom esporte, né? A escola que eu jogava era o Colégio Estadual de São Borja, o maior colégio da cidade, no ginásio, naquela época ginásio, né? Então lá eu já comecei, e era o capitão de equipe, era o ídolo, vamos dizer assim, já com uma idade, né, de garotos, 16 anos, por aí, 15, 16 anos. A escolinha também internacional me ajudou muito, que lá eu me criei, como é perto de casa, me criei no campo da escolinha, e a Vila Militar. Era uma confusão, o cara que nos treinava, ele era um massagista dos profissionais, era muito rigoroso, mas rigoroso mesmo, Diego. Então ele não admitia que quem jogasse na escolinha do Internacional de São Borja, ele jogasse num campinho, ou jogasse na outra parte. Então ele passava de bicicleta, era impressionante. Quando a gente chegava para treinar no Internacional, ele dizia, tu pode sair, que vocês estavam lá no campinho da Vila Militar. Ele dava uma dura, nós tirava. Dava castigo. Não, aqui você não vai jogar. Ou joga aqui, ou joga lá. Então veja que nós tínhamos várias alternativas, né? E é essa concorrência que tu disse aí com o meu irmão, acontece que eu sou mais novo. E ele tem... Então quantos irmãos, Cassiano? 5 homens e uma mulher. Perdemos... 5 homens e uma mulher. Perdemos 2, a mulher era uma professora, lamentavelmente teve um câncer de útero e perdemos, né? E há 2 anos atrás perdemos outro irmão. Então tem o mais velho aqui em Porto Alegre e o mais novo que sou eu. Lá em São Borja tem mais 2. Então nós temos hoje 4. Tá? Então quando chegavam os Jogos da Primavera, olha o que é a concorrência, como é bom. Tem muitos pais aí que estão nos escutando. Tá? Como a boa concorrência em qualquer atividade, no esporte era assim. O colégio queria que eu jogasse para o colégio, mas o time amador, que eu já estava no time amador, São Borja foi a capital da produção do Brasil, era rica, com trigo. Sim, tá? sim. E o meu irmão trabalhavam na cooperativa, e a cooperativa era um time rico, vice-campeão estadual de amador, que eu também fui, junto com eles, tá? Mas ali nesse começo, eles queriam que eu jogasse o futsalão lá, junto com o meu irmão. E eu banquei. Digo, não, eu quero jogar na escola, eu era apaixonado pela escola. Lá tinha torcida. Era o time, vamos dizer assim, da elite, esse Cotrisol, Cooperativa Tritícola São Borjense Limitada, tinha tudo. Né? O amador, por exemplo, de campo, concentrava no Hotel Charrua. O Hotel Charrua só tinha em São Borja, Santa Cruz, Rio Grande e Porto Alegre. Imagina. Tá? Sim, e aí chegou nos Jogos da Primavera, vou contar essa história porque isso é muito importante.
Chegou no Jogo da Primavera, o diretor da Cotrissal onde eu trabalhava, eu e meu irmão, chegou e exigiu, né? Não, tu tem que jogar aqui, senão eu vou te botar pra rua. Aí eu fui em casa no outro dia, peguei minha carteira do trabalho, tá? E cheguei na mesa dele assim e disse, olha, tá aqui a carteira. Eu vou jogar lá, se tu quiser que eu jogue aqui, tu pode assinar minha demissão aí. Mas como eu estava começando em ascensão, eles chegaram aí concordaram. Então tudo bem, teu irmão fica aqui, nós vamos ganhar de vocês mesmo, teu irmão é mais experiente, fica aqui e tu vai jogar lá. Tá? E naquela época os jogos da Primavera, Dino, era em quadra aberta. Não tem essas molezas que tem hoje. Quadra aberta, às vezes era dentro de um colégio, tinha que entrar pelo portão do colégio para ir para a quadra aberta lá no meio do colégio. Tá? Aí montaram a arquibancada de madeira, todo o circo, com segurança, bababá, cobraram ingresso. Tá? Na decisão deu o Colégio Estadual de São Borja, eu de capitão, contra o Cotrissal, meu irmão. Olha, a rivalidade na cidade foi impressionante. Tá? E nós fomos campeões. Eu, como capitão, levantei. Um dia eu vou te mostrar essa foto, que eu estou levantando o troféu, tipo o Mauro Ramos de Oliveira em 58, né, o Bellini em 58 e o Mauro em 62, que foi uma coisa que marcou o futebol brasileiro, levantar lá em cima da cabeça, né? Então, até isso a gente imitava os ídolos da gente, né? Claro, imagino, né? E aí seguiu, eu como ídolo lá, né, e seguiu, aí o Colégio Estadual de São Borja, não sei se tu pegou, muita gente está nos escutando pegou, tinha uma Olimpíada Estadual, patrocinado pela Caldas Júnior e pela BIC, Canetas BIC Olimpíada, o nome era BIC Olimpíada do Estado do Rio Grande do Sul. Decisão e jogos em Livramento. Tá? Todo o estado ia para Livramento. Deixa eu regular aqui para não cair. Tá? E nós fomos vice-campeão estadual, perdendo para o Colégio Gonzaga de Pelotas. Ou seja, o esporte de escola era muito bom. Era sensacional. Né? Uma coisa se tu, mesmo, como eu te disse, tu juntar aí, né? Tu juntar aí o Colégio Estadual de São Borja, que eu era guri lá, a escolinha que me deu ali em frente de casa, uma vila militar, que é melhor segurança que isso, que é melhor organização do que isso, nós que organizamos lá. E além da escolinha do Esporte Clube Internacional. Eu fui profissional do Internacional de São Borja, mas eu fui gandula, fui da escolinha e fui direto aos profissionais. Então, eu vivia nesse mundo aí, de escola e esporte. Escola e esporte. O clube perto de casa. Então, eu fui privilegiado. Tá? Porque aquilo que eu estou contando, isso que eu estou contando para você, não tem mais campinho. As escolas não tem nem, as escolas não têm nem material esportivo, não tem mais competição assim aberta. Tá? Tem por região, mas eu acho que nem acontece mais. Não vou me atrever a dizer. Então, essa foi o detalhe. E aí mais a concorrência e família. Tá? Sim. Aí tu vai me perguntar, aí tu vai ver a origem agora. Eu vou completar meu raciocínio até os profissionais. Aí eu fui crescendo, jogando no colégio, jogando campo lá no Internacional, mas aí eles deram fechou uma oportunidade, e o Cotrissal, esse que era amador, disputando amador, né? E eu fui para lá. Mas aí muita gente servia em São Borja de Frederico Westphalen, de Iraí, portanto o time fortalecia com esses militares, soldados, cabos que vinham servir em São Borja, na artilharia. Tá? E lá tinha o segundo RC, que ainda tem, e artilharia. Cavalaria e artilharia, que é fronteira, né? Sabe que tem mais exército na fronteira. Sim. Tá? E era perto do Internacional, tudo por ali. Tá? Então a gente tinha essa integração muito grande. E aí um dos zagueiros foi embora do Cotrissal. E um cara que vendia adubo lá, São Borja, como te disse, capital da produção, do trigo do Brasil, da produção do Brasil, tá? Ele vendia adubos Terra Forte. E ele se metia no basquete, nesse jogo da Primavera que eu falei antes, se metia, até ele chegou no campo. Ele comandava o salão, o vôlei, o basquete, era um cara entendido, tá? Dinâmico, assim, né? Aí faltou zagueiro, não tinha zagueiro, deu um estalo nele. Botou a mão em cima de mim, assim, de agora, eu jogava no campo eu jogava de lateral, ou meio de campo. No salão que eu jogava de fixo. Era o capitão e o xerife lá atrás. Sim, tá. Olha a visão do cara.
Aí ele botou a mão em cima de mim assim, e diz, ó, a partir de hoje, tu é zagueiro aqui. Aí eu olhei para ele assim, tá, mas como é que eu sou zagueiro? Eu nunca joguei de zagueiro. Não, mas joga de zagueiro, vai jogar de zagueiro, que vai jogar. E eu, guri, né, teimoso, duro, né? Não, mas eu não sei jogar de zagueiro, não quero jogar de zagueiro. Eu não jogo de zagueiro. Aí a minha salvação foi o que ele fez, Dino. Então faz o seguinte, aqui tu só joga de zagueiro, pode ir embora. Tu só volta aqui se tu quiser jogar de zagueiro, e aqui tu não joga mais. Mas aí olha isso. Aí nasce o zagueiro. Não, aí eu fui embora. Zagueiro. Ah, aí eu fui embora. Não, eu fui embora. Mas olha a sorte que eu dei. Eu fui para o outro clube, que era o Cruzeiro. Quando cheguei lá para treinar, os caras me viram, e o apelido é Cassiana. Porque eu ia muito caçar e dizia, vamos caçar, vamos caçar, vamos caçar. Né? E aí os caras, bota o caçar. Pegou o esporte, né? Apelido no interior, bota o caçar, chama o caçar. Pegou, apelido pegou. Interior é o que mais tem apelido. Né? Sim. E aí eu fui para o Cruzeiro, cheguei lá, olha a sorte que eu dei. Quem está nos ouvindo. O time já estava fechando. E o cara me atacou lá, um cara que me conhecia, assim, gostava de mim. O que tu tá fazendo aqui, Cassiano? Eu falei, não, o cara quer que eu jogue de zagueiro, eu não quero jogar, eu vim jogar no meio de campo aqui. Aí ele, não, faz o seguinte, tá vendo o material, chuteira velha, meia rasgada, bababá, que tá aí no chão aí, ó, vem chegar primeiro, pega, vai para casa, pensa bem, o clube de vocês, o time de vocês é rico, o time de vocês tem tudo, tem competição estadual, bababá, vai lá e aceita. Vai para casa, nem para, sai. Pra cá, me correu dali porque gostava de mim, né? E sabia que eu tinha futuro. Sim. Tá? Vai para casa, pensa, Verdade. amanhã tu aceita, vai lá e aceita. Aí eu fui lá e aceitei. Mas a primeira coisa que eu queria perguntar pro cara que inventou essa, o de zagueiro, né? Mas sim, qual é o teu objetivo? Por que tu quer que eu jogue de zagueiro? Aí ele diz assim, mas peraí, tu não é o ídolo da cidade, o mais jovem, tu não é o capitão do salão, tu não é que levanta troféu, tu é um líder, tu vai ser um bom zagueiro, tu tem boa colocação, boa impulsão, né? É disciplinado, tá? Tu tem tudo para ser um bom zagueiro, acredita? Aí eu olhei para ele, pô, vou jogar de zagueiro. Veja que é o detalhe de uma pessoa definir o que tu vai ser pelo teu biotipo, pela tua característica. O que está faltando hoje, essa gurizada? É definir isso. Mesmo. Qual é a posição que joga? Tem gente que está de posição errada. Tem o pai, a mãe, o vizinho, o empresário, já quer que ele jogue de centroavante para fazer gol. Não, é o professor que tem que definir. É o técnico que tem que definir a posição. E aí desperdiça o talento nessa idade. Nessa idade. Desperdiça, né? Porque daqui a pouco perde a possibilidade. Se tu segue naquela coisa do piá teimoso, talvez não chegasse onde chegasse no futebol, né? Que é natural. Provavelmente. Que é natural, a gente ainda é uma criança. Eu tinha 16, acho que nem 17, 16, 17 anos naquela época, eu era uma criança. Hoje é um adulto. Sim. Hoje é um adulto. Mudou tudo. Mudou tudo. Por exemplo, eu só vim botar uma cerveja na boca aqui em Porto Alegre, quando vim para o Grêmio. Imagina. Então, veja que a cultura que tinha. O interior hoje tem drogas, eles não sabiam o que era drogas. Né? Sim. O esporte era a nossa vida. Sim, é verdade. Agora, semana passada, inauguraram um museu do esporte em São Borja, e que vai ser complementado. Eu mesmo mandei vários materiais daquela época, né? Camisa minha que eu jogava Internacional de São Borja, que foi o que marcou, que fez eu ter ascensão. O Cotrissala, esse que eu falei, vice-campeão amador, né? O Colégio Estadual de São Borja, que nós vice-campeão estadual da Olimpíada. Naquela época, imagina, São Borja vice-campeão estadual, perdemos para o Colégio Gonzaga de Pelotas, que era uma super escola, mas tudo porque nós tínhamos essa paixão e tinha os Jogos da Primavera em São Borja, que forjava atletas. A prova está que esse time amador que eu te contei, que é o Cotrissal, ele foi a base do Internacional que subiu para os profissionais. A gente só pegou um goleiro, outro zagueiro para jogar com o Cassiá, um lateral, um meio de campo e um centroavante. O resto era da cidade. É o que está faltando hoje também. A base desse time interior ser da cidade. Então nós tinha tudo que não tem hoje. Hoje não tem time, não tem escola para praticar esporte, não tem competição esportiva da cidade. Então essa é a diferença. E os campinhos que não tem mais.
A exploração imobiliária. Campinho, né? Coisa de campinho é uma coisa bem... É verdade. Então, aqui em Porto Alegre tinha campinhos. Sim. Aqui tinha. Aí o resto, tudo isso aí que eu contei. O resto você sabe, porque aí é questão de oportunidade. Tá? Tu vai tendo as oportunidades e vai vencendo. Vai vencendo. Tá? Mas a minha infância foi, época, com assim, todas essas dificuldades, mas maravilhosa. Sim, maravilha, sim. Tá? E aí, essa coisa do se profissionalizar, daí tu te profissionaliza e o Grêmio te acha, é isso? Tu vens para Porto Alegre, como é que era isso? Aí, vamos voltar um pouquinho. O Cotrissal, como era um time já bem estruturado, né, ele chegou a um momento que ele estava bem estruturado, disputava o estadual. O estadual de amador era muito forte naquela época. O 15 de Campo Bom era o nosso adversário, era nós e eles ali. Eles tinham um baita time. A prova até que depois viraram profissional, só que se arrependeram. Tá? Porque no amador ele ganhava tudo e tinha uma estrutura muito boa. Então, na realidade, aí o Cotrissal chegou um momento que ele já estava saturado e queriam levantar o Internacional de São Borja, que era profissional, mas estava fechado. Estádio General Vargas, que hoje é uma praça esportiva, um centro esportivo, que tem um museu, o estádio permaneceu, pavilhão, e ali dentro é o museu. Tá? Então, mas faltava o seguinte, aí o Internacional voltou e o Cruzeiro, o outro, estava fechado. Só que o Cruzeiro, o outro, tinha um estádio Vicente Goulart, que é esse com 15 mil pessoas, novo estádio, feito pelo prefeito Zé Pereira Vareza, o Jucão, né, que fez o estádio. Então o Internacional tinha esse estádio mais modesto, mas bem localizado no centro da cidade, praticamente, e tinha o time, Dino. E eles tinham o estádio e não tinham o time. Um jogador só foi do Cruzeiro, que foi o zagueiro, meu companheiro, né? Ou seja, o resto era do Internacional. Eu era, naquele mesmo momento, atleta do Internacional e sócio do Internacional. Eu me lembro quando por que estádio General Vargas? General Vargas é o primo do Getúlio. E primo o filho do... Eu ia te perguntar primo isso. Do Getúlio. Primo General Getúlio, Vargas. É o nome do estádio. Que até hoje é Parque Esportivo General Vargas. Tá? Que deu toda aquela área. E o general Serafim Dornelles, filho do general Vargas, era o general do 2º RC, gostava muito de esporte e fez o estádio. E era tipo um patrono. A patrono que mandava, não um patrono que só chegava lá e ele exigia. E aí convenceram ele de voltar ao profissional. Né? Só que aí chegou na encruzilhada que um não podia ficar sem o estádio e o outro não podia ficar sem o time. Sim. Aí nós fomos para uma reunião conjunta, uma assembleia conjunta, inclusive eu mesmo votei, e nós votamos pela fusão. E teve uma frase histórica lá em São Paulo do general Serafim, ele já estava quase no final da vida, né? E ele mandou um recado para a assembleia quando nós estávamos votando. Votando que votamos a aprovação da fusão. Ele mandou um recado que só faria a fusão passando por cima do corpo dele. Eu me lembro desse fato, né? Mas nós assim mesmo aprovamos. E depois tentamos convencemos ele, e a fusão deu certo. Tá? Virou Sociedade Esportiva São Borja. Tá? No campo do Cruzeiro, que era muito bom, olímpico, com 15 mil pessoas, e o outro virou um parque esportivo, patrocinado pela prefeitura, e a prefeitura pegou aquele estádio e ficou para a fusão, que hoje é encampado pela prefeitura, porque não tem mais a fusão, deu uns problemas no meio, a prefeitura acabou fazendo um parque esportivo no velho estádio General Vargas, e o estádio Jucão ainda existe. Quando o São Borja volta, joga ali. A prefeitura que mantém, os campeonatos de várzea tudo lá, alguns eventos tudo lá. Então, eu dei mais ou menos um resumo para vocês como é que era o esporte antigamente no interior. Antigamente no interior. Então, aí o Internacional foi feita a fusão em 75, 76 ele voltou ao profissional. Tá? Mas aí 76, o Internacional... mas aí eu estou cometendo um pequeno errinho aí. Tá?
antes de fazer a fusão, o Internacional de São Borja foi ele que subiu para a primeira divisão, em 74, e veio em 75 já na primeira divisão. Aí em 76 houve a fusão, por causa do estádio. Faltava um estádio grande. Faltava um estádio, claro. Sim, um entrou com o estádio e outro entrou com a vaga, o time e a vaga do Gauchão, para virar a Sociedade Esportiva São Borja. É? Mas teve um jogo que eu me destaquei, aí novamente vem aquele caso, eu estava no lugar certo, na hora certa e determinado, e automaticamente aproveitando a oportunidade. Nessa subida do Internacional, 75, para disputar 74, para disputar em 75 com a Gaúcho, no início de 75, o Grêmio, o Internacional vai lá com Figueroa, Pontes, Manga, Escurinho, Falcão, Tovar, todo esse pessoal aí, Valdomiro, para botar as faixas no Internacional de São Borja, que subiu, campeão da segunda divisão, subiu para a primeira. Sabe quanto foi o jogo? 1-1. Sabe quem é que fez o gol do empate? Fui eu. Claro, né? Então, imagina todas as rádios da capital, naquela época era no radinho. Todas as rádios da capital lá. A partir daquele jogo, começou o nome Cassiá em todo o estado. Ou seja, eu empatei o jogo num gol de cabeça no meio do Figueroa, Pontes e Manga. Tá? Mas, então, começou a surgir o zagueiro do interior. Eu tinha, nesse caso, 21, 22 anos. Porque a lei antigamente, e aqui vamos aproveitar a oportunidade, ela dizia que tu era amador até os 20 anos. Só podia fazer, tu que é advogado, só podia fazer um contrato profissional a partir dos 20 anos. Antes tu jogava, podia jogar 2 dos profissionais com um amador. A Lei Pelé, no meu entender, ela liquidou com essa possibilidade, liquidou com os jovens, e os jovens vão para o exterior. Entende? Sim. Então a Lei Pelé tem que ser, no meu entender, nesse momento de excepcionalidade, revisada. Cassiano, deixa eu dar boa tarde para todo mundo que está aí. Tem um monte de conhecidos aqui. E tem um amigão nosso aí, o Eugênio Amorim, nosso promotor. Ele jogava em Rio Grande, metido a jogador em Rio Grande. Mas então ele está dizendo que no 15, o 15 foi terceiro lugar da Copa do Brasil. Ele jogou no Vicente Goulart. Verdade. Voltei lá no ano passado e está jogado nas traças. Está jogado nas traças lá. O Amorim disse que jogava. É aquela história que o Amorim diz, não tem futebol, tudo fica meio atirado. Tá? Então, esse que é o detalhe. Mas o Amorim jogou pintou bem em Rio Grande. Rio Grande eu vou dar. Terça-feira eu vou fazer um programa com o pessoal de Rio Grande, da Rádio de Rio Grande, lá com o repórter Lino, porque Rio Grande adora futebol. Só que naquela época eu joguei poucas vezes em Rio Grande. Eu joguei 1 ou 2 vezes pelo Internacional de São Borja, que nós trabalhávamos e jogávamos. Naquela época tem mais detalhe. Nós trabalhávamos e jogávamos. Trabalhava e jogava. Isso estudava, trabalhava e jogava. E a gente tinha que sair de São Borja, muito longe. Sair à meia-noite, porque todo mundo trabalhava, para chegar lá no outro dia, dormir de manhã e jogar num campo. Todos os campos dele eram assim, tinha areia. Era ruim de jogar areia por baixo, pesado. Tá? Papareia, que chamam os rio-grandinos, os rio-grandenses lá. Tinha 3 clubes, o Rio Grande, o São Paulo e o Rio Grandense. Portanto, uma cidade que brotava futebol, adorava futebol, tá? Como Pelotas. A região sul é muito farta em atletas e grandes jogadores. Então, na realidade, Rio Grande, com o Grêmio, quando eu fui treinador, não joguei, porque já não estava mais na primeira divisão, mas eu joguei com o time de São Borja, que aí eles estavam na mesma divisão. Depois começou a cair o futebol do interior, muitos fecharam, outros desistiram, e é o que nós estamos vendo aí. Se não tiver uma reformulação da Lei Pelé, a maioria desses clubes médios, eles vão fechar. Está falando aqui quem... fechar, né? Porque... Não tem patrocínio e um jogador, o contrato mínimo, né, mínimo é 3 meses. E a maioria desse pessoal que joga nas categorias
nesses outros campeonatos gaúcho, que não disputa brasileiro, é 3, 4 meses e termina o ano. Esse cara tem que trabalhar. É muito rápido. Tem que trabalhar. É muito rápido, claro. Naquela época nós trabalhávamos e jogávamos. Tá? Era assim. Tu sabes que eu conversando com os amigos aí, o Eduardo, nosso amigo comum lá daqueles almoços que nós fizemos, né? E aí ele tá lembrando aqui daquele Grenal que o Inter ia fazer, o Enia, né? E que nós ganhamos, tu estavas lá, né? E tu sabes que ali, o futebol, eu não tenho... meu esporte é o skate, né? Eu sou skatista. Mas, claro, eu tenho aquela coisa do gremista, de ser o gremista, de gostar do Grêmio. E nessa época eu ia bastante futebol e eu me lembro que eu fui nesse jogo e fiz uma das muitas que fiz de arterícia. Eu invadi o campo. Daí depois, né, passados os anos, um dia eu tô com as filhas passeando no Olímpico ainda. Eu disse, tu acredita que o pai saltou isso aqui? Eu jamais, hoje não teria, nem, não sei como que naquela época ali, com 17, 18 anos, não, tinha aquela coisa, o cara não tem esses limites, né, que o medo te impõe, enfim. Mas, Cassiar, tá, daí tu vens para Porto Alegre, vem para o Grêmio. Mas aí agora o Amorim vai saber aí. Acontece que quando eu fiz esse gol de cabeça com o Internacional lá na colocação das faixas do Internacional de São Borja, a coisa era a base do radinho, olha, lá em São Borja tem um bom zagueiro, jovem, bababá. Tá? Em 75, eu tive aqui contratado pelo Internacional, no escritório de Hélio Carlomagno e Pércio França, na Andrade Neves. Os mais velhos vão se lembrar, ali que tinha um escritório. Pércio França foi diretor do Inter há pouco tempo, e o Hélio Carlomagno foi um histórico dirigente do Inter. Eu vim contratado. Só que naquele momento não deu certo porque o Daltro Menezes, que foi o treinador internacional, tinha muita influência internacional, tinha treinado Santa Cruz de Santa Cruz e trouxe o Tião do Santa Cruz. Ali eu sobrei. Ou seja, vim para assinar e acabei voltando porque deu esse impasse. O Daltro Menezes preferiu e tinha outros interesses, ou outros interesses, como dizia o Brizola, né? trouxe o Silva. Não, desculpe, o Tião do Santa Cruz, que era um bom zagueiro. Eu já era para ser campeão brasileiro em 75. O Inter foi campeão brasileiro em 75. Né? Não deu, voltei para São Paulo. Olha a sequência. 75. 76 fui contratado pelo Vasco da Gama no Rio de Janeiro, fui direto para o Rio, na mesma delegação internacional que ganhou num sábado do Fluminense com o Carpegiani, aquele baita time internacional, escurinho, tá? E fui contratado, olhei o jogo no sábado, fiquei com eles no hotel, já conheciam, me conheciam, para mim me apresentar segunda-feira no Vasco da Gama. Presidente, não poderia esquecer também, Agartino Gomes. Cheguei lá, o que me surpreendeu foi que no domingo de noite o empresário esse, que era radialista, Vitorino Vieira, também não esqueço, tá? Da Rádio Globo, informou, tu vai, chega na minha frente lá, te apresenta lá de manhã, que em seguida eu tô lá. Eu estranhei aquilo, né? Chega antes, em seguida eu vou estar lá. Mas tudo bem, já estava lá, tinha que ir, né? Me apresentei no Vasco, olha, com a carta, o passe estipulado. Olha, estou vindo aqui, o zagueiro do interior do Rio Grande do Sul, Internacional de São Borja, uma moça me atendeu. Só um pouquinho, ela disse assim, olha, não tem como dúvida, eu esperei de 20 a 30 minutos sentado, me deram um chá de banco, aí essa moça veio e disse assim, olha, eu falei com o presidente agora, e ele não está sabendo de nenhuma vinda de zagueiro do Rio Grande do Sul contratado pelo Vasco da Gama. Aí eu questionei um pouco, não tem problema. Voltei para o hotel. O empresário esse não apareceu. Voltei para o hotel e perguntei para o empresário, olha, como é que tu me traz de São Borja para o Rio de Janeiro, imagina. E chega aqui, o presidente diz que não sabe que tem um zagueiro contratado. Aí ele disse, olha, houve uma confusão, ele não gosta de mim, ele não... Pô, mas isso aí você tinha que ter resolvido antes. Tá? Resumindo, eu fiquei lá numa confusão,
entrou o Botafogo de Charles Borer para me contratar. E eu olhei para eles assim, vamos fazer o seguinte, para resolver toda a situação aqui. Aí já estava na mídia, né? Sim, zagueiro do Rio Grande do Sul, contratado pelo Vasco, sacanear e vai para o Botafogo, aí dá aquela confusão. Eu não conhecia nem Porto Alegre, Dino. Eu estava direto do Rio de Janeiro. Tá? Aí eu cheguei para eles assim, vamos fazer o seguinte, para parar essa briga, me dê a passagem que amanhã eu estou indo. Não quero mais, eu não quero. Voltei para São Paulo, tu vê, 75 Inter, 76 o Vasco e o Botafogo, não deu certo os dois, e 77 o Grêmio me trouxe com o Tele Santana para dar aquela coincidência que tu citou aí, de nós quebrarmos 8 anos de Internacional, que tinha um baita time, tá? Tinha um baita time, era insuperável. E aí, nós com aquele time, né, de Corbo, Eurico, Cassiá, Oberdan e Ladinho, Vitor Hugo, Yuri, Tadeu Rei, Tarcísio, André Eder, quebramos 8 anos de Internacional, porque naquele momento nós era melhor. Mas antes, os 8 anos, indiscutível do Internacional, porque ganhou tudo. 75 ganhou o Brasileiro, 76 ganhou o Brasileiro, aí 77 nós quebramos. Eu tenho um livro, uma hora eu vou te mostrar, Os Heróis de 77. Tá? Foi um campeonato que eu lendo fui entender, porque eu já cheguei a partir do primeiro turno. Eu joguei o primeiro turno pelo Inter de São Borja, tá? Pela Sociedade Esportiva de São Borja no primeiro ano. Tá? São Borja, 77 já era a Sociedade Esportiva de São Borja. Eu já tinha disputado o primeiro turno pelo São Borja e o Grêmio me contratou a partir do segundo. E aí o Grêmio contrata. Mas olha só que interessante. O Grêmio perdeu o primeiro turno. Tá? Aí a partir dali o Grêmio ganhou o segundo e foi para um super campeonato, que foi aqueles Grenais, tá? A qual o Grêmio tirou a hegemonia do Inter de 8 anos. Então eu tive, novamente, lá veio o Cassiá, chegou na hora certa, ficou treinando um mês, não podia jogar, estava voando, só com leitinho, batida de banana com leite, tá? Isso era sagrado. Não sabia nem o que é beber uma cervejinha. Estava voando. Tá? Bem preparado, anterior, a gente corria, era mais saúde do que preparo. Aí na dupla Grenal tu tem que, de manhã, de tarde e de noite, se for possível, arquibancada, enfim. Então, na realidade, as oportunidades foram surgindo e eu estava no lugar certo, na hora certa e determinado e profissional, embora com idade de 20, 22 anos, já era profissional. Essa é a realidade. Ninguém se estabelece sem ser profissional. Tá? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso é muito a prova está que quando eu vim para o Grêmio, eu me tornei, o Cláudio Duarte me ajudava, o Vitor Hugo, me tornei presidente do Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul. Você entendeu? Então eu já vim consolidado como atleta. E como liderança. Já tinha uma maturidade, com liderança. Claro, porque a gente amadurecia cedo. Tá? Devido a esses combates, essas adversidades, essas questões dentro do campo. Tá? E depois, para completar essa parte sindical, quando eu encerrei em 83 no Curitiba, com Oswaldo Brandão, grande treinador de seleção brasileira, gaúcho, se não me engano, de Alegrete, ou do Alegrete, tá? E eu fundei um dos fundadores do Sindicato do Paraná. Aí me correram de lá, o presidente me correu. Mas... Imagina, fundar o sindicato. Esse gaúcho vem mandar aqui, fundar o sindicato dos atletas do Paraná. Então, na realidade, a gente veio sempre comandando alguma coisa, questionando alguma coisa, sendo líder, e o cavalo passando encilhado, que nós falamos no exterior, e aproveitando a oportunidade. E aproveitando a nossa passagem. Claro. Sem dúvida. Deixa eu te ler aqui o Gustavo Paim, aqui, grande Cassiá Carpes, aniversariante do dia. Grande zagueiro, grande técnico e excelente vereador. Verdade, grande vereador. Paim, nosso amigo. Nosso candidato, né? A prefeito. Sim. Verdade, Cassiá, olha só. Então, vamos lá. Aí, me conta rapidamente, assim, porque é uma coisa que eu tenho uma curiosidade de saber assim, vai pergunta.
Viu, pai? Ô, Dino, vai perguntando, porque se não perguntar, eu vou falando. Com toda a minha vida... Mas isso que é ótimo, isso que é ótimo. Mas assim, ó, eu quero que tu conte rapidamente, porque depois eu quero entrar no homem político ali, né? E pelo que eu não sei, eu acho que nós temos ainda uns 18 minutos. Mas eu queria saber de ti o seguinte, Cassiano, a tua trajetória como técnico, porque tu era um baita técnico. Quem conhece futebol sabe da tua grandeza como técnico e o que não te deixou seguir, o que tu desistiu, o que houve aí que o técnico, perdemos esse técnico. Já que tu me perguntou, treinei 11 clubes no Rio Grande do Sul, 6 em São Paulo, 13 em Santa Catarina, 1 no Paraná, 1 no Pará. Entende? No Pará? No Paraná, o Cascavel treinei. Sim. Então, eu treinei mais de em torno de 30 clubes. Tá? Foi uma vida. Tá? E, consequentemente, quem abriu o mercado de São Paulo fui eu, não foi o Filipão. Eu cheguei um pouco antes que ele, lá no Rio Branco da Americana, tá? Treinando 93, 95, 97, 99, mais o Santo André, mais a Ponte Preta, mais a Portuguesa. Então, né? Foi somando aqui em Santa Catarina, o Criciúma, o Figueirense, né? E o Concórdia, quando eu comecei. Então, é uma vida, né? Mas, na realidade, se tu notar aí a história que eu contei, sempre o Cassiá estava nas pontas, puxando alguma coisa. Ou é no sindicato daqui, ou fundando o sindicato do Paraná. Então, eu sempre fui, assim, né? Vamos dizer assim, contestador. Sim. A prova está quando cheguei no... Sabe como é que me chamavam quando eu cheguei no Grêmio? Os caras, imagina, época de recessão, tá? Ou melhor, de exceção, regime de exceção. Regime de exceção. Exceção é a economia, exceção é o sistema. Tá? Automaticamente, quando eu cheguei no Olímpico, eu comecei a colocar minhas opiniões e tomar conta do sindicato, né? O pessoal me apelidou de Brizola. O Brizola estava no exílio, né? E aí, pô, o Cassiano é o nosso Brizola, aqui, o nosso Brizola. Então, na realidade, isso é uma coisa que, né? Brizola então, hoje o sindicato e fundei mais a AGAP. Tu nem sabe que a AGAP, o pessoal aí não vai saber. A AGAP é a Associação de Garantia do Atleta Profissional, que tem o fundo FAP, Fundo de Assistência ao Atleta Profissional, que é um fundo de rendas, de receitas, que vai para esse fundo comandado pelo Piazza, campeão mundial de 70, e distribui para as AGAPs regionais. AGAPs são órgãos regionais. Associação de Garantia do Atleta Profissional. Fui eu que fundei. Que dá, auxilia na parte cultural e educacional do atleta. E, por que não, assistencial e educacional. Sim, então, na realidade, a gente esteve sempre presente nessa vida. Tá? Então, isso é um aspecto fundamental. A pergunta foi em relação a como é que eu cheguei na política. Se tu olhar esse caminho, tu vai notar que tem alguma lógica. Tu vai ver que tem alguma lógica. Não, agora está claro. Agora ficou bem claro. A prova está que o comício das diretas, 84, se não me engano, 74, tá? 74, né? Das diretas, 84. 84. Tá? Eu era o presidente do sindicato dos atletas e peguei um ônibus passando pelo Olímpico e Beira-Rio. Não foi quase ninguém. Eu li o manifesto na frente da prefeitura. Na frente da prefeitura, eu estava lá. Foi na frente, claro. Né? Eu li o manifesto dos atletas a favor da abertura democrática. Então, na realidade, eu estava sempre ali presente. Aí tu pegar e juntar mais com a história de São Borja, terra dos presidentes, né? Jango e Getúlio, Brizola está enterrado lá, muita gente pensa que ele é de lá, não é. Ele é casado com a irmã do Jango e, portanto, enterraram ele em São Borja, não em Carazinho, que é a sua cidade. Aí já é um pouco de história política, tá? Para que ele ficasse em São Borja junto com os trabalhistas, Getúlio, Jango e Brizola. Tá? Então, na realidade, tem um pouco também da terra de São Borja. Tá? E eu tive o privilégio, tem muitas coincidências também, vou trazer outra. A rua que eu morava, Rua Deputado Olinto Aramis Silva, que era do PTB antigamente. Deputado, tem uma escola aqui,
deputado Olinto Alamicil tem uma escola aqui em Porto Alegre. Então eu morava nessa rua. E eu, guri daquela rua, em frente à Vila Militar, me tornei deputado de São Paulo 2 vezes, representado pelo povo de São Paulo, mais votado 2 vezes. Então, mais outra coincidência. Então tem coisa que parece que o que é para ser da gente não escapa. É só tu ter convicção. Eu me lembro quando nos conhecemos no PTB, naquela época eu estava lá no PTB e tal, e você vereador, e eu lembro que ali eu sempre te cobrei isso, né? Quando que tu vai ser prefeito da minha cidade aqui de Porto Alegre? Mas muita gente me pergunta por que eu nunca concorri a prefeito. Acontece que, e tu sabe, e tu conviveu no partido político, isso é muito difícil. Aqui em casa, eu falo nisso e diz assim, ó, tu pode escolher qualquer coisa, mas menos ser prefeito ou executivo, não. Porque é fria. Entende? Por várias razões. O país está aí no desafio aí, o país está aí. Tu não administra sozinho e como é que tu vai confiar nas pessoas? Tu não confia, a política é uma corrupção geral, como é que tu vai confiar nas pessoas? Então nunca quis para isso. E aí, esse teu lado político, eu conheço bem, mas é que como isso vai ficar gravado, depois eu vou passar isso lá para o YouTube e tal, e fica um registro histórico, é uma história. Esse momento que nós estamos os dois aqui é um momento histórico, no sentido que vai ficar registrado aí, fica perpetuado, vamos dizer assim. E aí, assim, ó, porque eu vejo em ti como uma missão tua de servir a comunidade onde tu estás, né? Tipo, assim como tu serviste o Estado durante 2 mandatos como deputado, né? Mas particularmente porque tu voltas daí, tu concorresse ali, aquela época ali, como vice com a ex-senadora, né? E aí com a Ana Amélia, enfim, não deu aquilo. E aí tu retornas aqui para a Câmara de Vereadores, e eu acompanho o teu trabalho, né? Eu sou suspeito para dizer, mas eu já sei, né? Tantos anos aí. Mas essa tua missão, tu tens uma missão como homem, né? Como homem de fazer pela a tua comunidade. Fala um pouco sobre isso, assim, como que é isso para ti? O que tu deixas aí, assim, constrói? Já que tu tocou, eu tô no 5º mandato, parece mentira. 2 vezes deputado e 3 vezes vereador. 3 vezes vereador. Nunca teve isso aqui. Esse é o meu maior patrimônio. Nada. Pode não gostar, achar que sou colorado ou gremista, ou vice-versa, né? Achar que eu tenho opinião muito forte sobre isso, sobre aquilo, que não tem opinião não se estabelece. Eu só me estabeleci por 2 aspectos. Primeiro, que tenho opinião. Segundo, que eu não assumi a dupla Grenal. Como o Zerlei, como o Paulo Odoni, como o Záquia. Eu não fui nunca candidato do Grêmio ou do Inter, ou vice-versa, né? E só deu certo, no meu entender, de 5 mandatos, e mais concorrer a vice-governador, vice-presidente da Assembleia, várias vezes presidente de comissões legislativas, tanto da Câmara como da Assembleia, porque eu fui independente. Tá? Então, na realidade, se eu fosse me vincular a um clube de futebol, claro que tu vai perguntar assim, mas tem muita gente do esporte que pode pedir. Mas claro que tem, porque acompanha a minha trajetória. Essa trajetória que nós estamos contando aqui é a trajetória que o pessoal sabe. Mas ele cuida a minha história, não só porque eu passei nos clubes. Qual é a minha coerência? Tá? Tu me perguntar, nós vivemos no Brasil fazendo, em média, de 5 a 7 projetos por dia, que não entra em vigor, porque tem que ser, como tu sabe, regulamentado. E a maioria dos executivos não regulamentam. Então, dentro dessa lógica, eu fiz poucos projetos, mas fui muito autêntico e coerente em jamais ter votado aumento de impostos. E ter posições sobre algumas questões fundamentais, como aumento de salário, como aumento de salário, qual é o teto da prefeitura, fiscalizar a cidade, que é o básico de um vereador, fundamental do vereador. Fiscalização é o executivo. Então, eu fui por esse caminho, em vez de estar apresentando nome de rua, projetinho aqui, que vai lá só para fazer, apresentou 10, 15 projetos, vai olhar, nem estão em vigor, e nem vão entrar em vigor, e nem repercutiu nada na sociedade. A prova está que eu tenho um projeto simples, faz muito tempo, acho que quando eu era
vereador no segundo mandato e ganhei um prêmio em Brasília, mérito legislador, que naquela oportunidade eu fixei, através dessa lei, que os bancos deviam atender as gestantes, os idosos, no andar térreo, porque eles mandavam as pessoas subir sem elevador. Sim, sim. Olha isso. Essa lei é minha. Ganhei um mérito legislador como os projetos mais simples e mais objetivos do país, aonde estabeleceu que os bancos, se não atendessem embaixo, tinha que ter elevador. Tá? Porque fazia as pessoas, os velhinhos, subir pelas escadas, gestantes pela escada, porque não tinha elevador. Tá? Então, esse foi um dos projetos muito importantes, simples, mas obrigou os bancos a colocar elevador ou fazer o entendimento para gestantes, deficientes físicos e idosos no andar térreo, para não precisar subir. Simples, mas não era assim. Sim. Essa é a realidade. Sim, então, na realidade, as minhas posições são muito mais valiosas do que uma quantidade enorme de projetos. É verdade. S.A., olha só, o Instagram eles nos deixa 59 minutos. Então nós já estamos aqui para encerrar. Antes de encerrar, eu quero te agradecer novamente, sabe, a tua disposição em me conceder. Eu aqui brincando aí de entrevistador, mas isso é um projeto que começou em razão da quarentena, então nos domingos, 5 da tarde. E hoje foi especial, assim, porque a Globo nos aliviou, não botou futebol, né, tia? Porque eu acho que sabia que eu ia entrevistar o Cassiati. Tá certo. Então, é muito gostoso isso, é muito, realmente, e essa tua generosidade, sabe? Eu sei da tua atividade, como é, tudo, e tu te dispor, vir aqui, compartilhar isso conosco, especialmente hoje, que é teu aniversário, e nós aqui ganhamos esse presente, né, com essa tua entrevista. Então, meu querido amigo, eu vou te deixar para as considerações finais, deixar aí uma mensagem, como que tu vê, o que nós estamos passando, para dar uma força aí, para ver o que contigo aí, meu irmãozinho, para as tuas considerações finais. A consideração que eu faço é a seguinte: o político, ele veio da sociedade, tio. Tudo que... Então, muito cuidado sempre que vai votar. Se não conhece a pessoa, sua vida pregressa, sua vida anterior, o que fazia, o que ele fazia na sociedade? Como é que ele vai se tornar político? Para traduzir, como é que ele vai administrar o dinheiro, um projeto, um orçamento, se ele nunca administrou nada e se ele foi sempre uma pessoa arredio à seriedade, falta de caráter e de idoneidade. Então votam, às vezes, e muita gente só vão conhecê-los depois que assume o parlamento ou alguma prefeitura. Aí vem a surpresa. Aí começa a descobrir, ele não era bem assim, lá ele fazia safadeza no bairro dele, na comunidade dele. Então, gente, o político não nasce em Marte. Ele vem da sociedade. Portanto, não é possível, mais de idade, por si mais novo, que ele é correto. Ele tem que ser correto. Meu pai disse 2 coisas que eu digo para vocês, e que eu levo a regra até hoje. Não pegas o que não é teu e cuidas com quem anda. Isso era um ditado antigo que o pai da gente dizia. Sabedoria total, sabedoria total. Sem dúvida, total. É só aprender isso aí e deu. Tá? E o seguinte, quem não tem opinião não vai se estabelecer em nada. Tu não está para agradar todo mundo. Tu tem que ter opinião, ter caráter, idoneidade, tá? E transparência. Se tu tiver isso, tu faz qualquer coisa no mundo. Eu confesso para vocês, para concluir, que eu poderia ficar aqui a tarde inteira e a noite contando história para vocês. Isso seria uma alegria, nós podemos voltar a fazer isso. Sem dúvida. Mas uma coisa eu digo para vocês, para muitos que estão nos ouvindo: ficar rico não é o fundamental. O fundamental é tu viver bem, com aquilo que tu ganha, não aquilo que tu pensa que vai ganhar. Eu poderia estar rico, perdi 3 imóveis com a política, mas ando tranquilo na rua, tu me encontra, nunca me chamaram de ladrão, até porque eu não sou. Poderia estar rico com futebol, mas muitos que estão ricos não andam na rua, não tem coragem de andar na rua. Ando longe do povo, ando longe dos amigos, não ando se escondendo. Tem um que está rico, está preso no Paraguai. Pois é.
Olha isso. Uma pena, uma pena. Ah, não precisava disso. Tem um que também veio do esporte, foi caçado na Assembleia, e chegou lá, achou que podia fazer tudo. Político não pode fazer tudo. Ele tem que fazer o certo. Certo? Perfeito, meu irmão querido. Mais uma vez, aquele abraço forte aí. Espero em breve nós podemos estar juntos pessoalmente. Pessoal, todos que estão assistindo a gravação, gratidão a todos. Gratidão a todos que deixaram os comentários. Não lemos os comentários porque é tão rica, a contribuição foi tão grandiosa aí que... Então, eu estou vendo as mensagens aqui. Eu estou vendo as mensagens. Foi o primeiro live que eu fiz durante essa pandemia. Tá? Até gostei. Mas tu é um privilegiado. Tá? Porque verdade. Nós estamos batendo um papo bem aberto. Quem sabe tu não tem experiência de entrevistar, mas eu tenho certeza que a cada momento que tu faz isso, tu vai aprendendo. Vai aprendendo. Tu é um ótimo advogado, mas a gente não é obrigado a saber tudo. Mas a gente é obrigado a tentar fazer as coisas certas. E tu fazendo certo, vai longe. Maravilha! Tá? Isso aí, meu irmãozinho. Um abraço. Mais uma vez. Fraternal abraço aí. E até saúde para todos. Saúde para todos. Assim seja. Amém. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Então, pessoal, domingo que vem tem mais aí um Chá das 5 com Dino Veiga, com mais um outro convidado especial para nós aí. Mais uma vez, Cassiá, beijo no coração. Até mais.